deixar todas as luzes acesas para ninguém dormir, né? Pessoal, então, mais uma vez, boa noite. Opa, firma, que bom, né? Casa cheia. Então, nós vamos estudar um pouquinho sobre essas, na verdade, duas palavras aí, né? Que é a paz e a ciência. Mas existe um grande colaborador da doutrina espírita, ou um grande espírito que há muitos anos, né? Já vem fazendo um trabalho íntimo de modificação, principalmente depois do encontro presencial que ele teve com Jesus, né? Que é um espírito chamado Emmanuel. Ele que escreveu desse jeito aí, talvez não com esse jogo de palavras, mas num livro que o Chico escreveu junto com ele, ele associou essas duas palavras, daí a paz, a ciência, na verdade são três, né? E a paciência, né? Formando uma terceira palavra. Então é sobre isso que a gente quer falar um pouco, porque o ensinamento de Jesus fala sobre a paz, né? Sobre aqueles que têm uma conduta de pacificar os conflitos, aquele que carrega na intimidade um sentimento calmo de tender para o lado da resolução do problema e não para aqueles que incentivam a discórdia, incentivam resolver na violência ou naquela velha frase de não levar o desaforo para casa, como a gente vê, né? Recentemente tinha um colaborador trabalhando comigo e ele se envolveu numa confusão e aquilo acabou desenvolvendo uma briga mesmo, né? Física. E ele e uma familiar, né, que é uma moça, saíram correndo. Mas depois de correr certo tempo, a moça parou e falou assim, o irmão, né? Eram a menina e o rapaz, os dois irmãos. Ela parou e falou assim para ele, mas espera aí, nós não é baiano, não? Aí o rapaz falou, sim, nós somos baianos. Então vamos enfrentar essa briga. Em vez deles correr contra a briga, eles começaram a correr a favor da briga. E correr para brigar mesmo, né? E depois teve lá consequências seríssimas. Então, em determinado momento que a gente está se livrando, às vezes, de uma situação mais complexa, né? Às vezes com orgulho, às vezes por uma má influência, como aconteceu, né? Às vezes no plano familiar a gente muda de destino. E depois eu fui conversar com esse rapaz que trabalhava comigo, e ele foi falar que realmente complicou muito, que era melhor se ele tivesse fugido mesmo. Porque virou caso de polícia, quase teve morte. Justo o baiano, que às vezes tem uma visão que o baiano é calmo, né? Que às vezes gosta de dormir na rede, balançar, né? Mostrando assim uma certa serenidade, uma certa paz interior. Mas dessa vez não foi assim, né? Foi uma briga séria. E muitas vezes por motivos fúteis, né? Mas mesmo que não seja por motivos fúteis, né? Quando cai para uma situação assim, acaba tendo um desfecho muito ruim, né? Então, o Emmanuel escreveu um livro chamado Rumo Certo, junto com o Chico, né? O Chico que psicografou. E aí tem um capítulo lá que vai falar sobre isso, sobre essas virtudes, né? Da paz, da paciência, da ciência de se desenvolver, aquele estado de paz, de calma. Quando a gente vai falar de paciência, a gente pensa assim, a paciência é aquele comportamento que eu tenho quando eu vou no Detran para transferir o veículo. Às vezes, agora tem até Detran na cidade, né? Antes nem tinha que viajar. Aí recentemente eu vivenciei isso, eu fui. Aí tem que tirar uma foto do motor, né? E o carro muito pequeno, assim, muito compacto, um carro mais velho. E o rapaz gastou 2 horas para tirar uma foto do motor.
Então, é que exercício, né, de persistência dele, e tipo assim, ele mesmo de ficar lá esperando. Mas para mim tava confortável, porque eu não podia ficar sentado, eu não podia sair, né? Mas paciência não é só isso, né? Não é só manter a serenidade quando a gente tá na fila esperando. Tem muito mais coisas. E a doutrina espírita, diante dos acontecimentos que a gente vive, ela tem orientação para tudo, né? Ela tem explicação lógica e racional das coisas. Para as provas que nós enfrentamos, né? Será que o que a gente vivencia hoje não é consequência das nossas atitudes? Uma explicação lógica e racional? O problema é que, às vezes, nós não achamos justificativa nesta vida. A gente pode pensar assim, ah, mas acredito que eu estou levando uma vida razoável, não estou prejudicando ninguém. Mas, de repente, eu me vejo de frente uma prova difícil, uma grande reviravolta na vida, que se a gente talvez analisasse, não encontraríamos uma justificativa. Então, o Espiritismo é uma doutrina que vem trazer a explicação de que, devido às nossas sucessivas encarnações, as reencarnações, né, que nós temos, durante esse processo, com a nossa perfeição, com a nossa maturidade, nós cometemos vários equívocos, vários desvios, desrespeitamos as leis divinas, e isso traz consequências para nós, que nós devemos, de certa forma, reajustar. E a forma de reajuste são de infinitas formas, né? Nós pensávamos, às vezes, no começo do aprendizado da doutrina, da seguinte maneira: se eu tirei a vida de alguém na vida passada, nesta vida, alguém vai tirar a minha vida, porque foi exatamente o que eu fiz, né? Tirei a vida de alguém. Nesta encarnação, eu preciso ter a vida ceifada para aprender o que, que é isso, o que, que é essa dor, o que, que é esse sofrimento. Então, o Espiritismo, com a sua explicação racional, lógica, e, sobretudo, considerando o amor supremo de Deus que tem conosco, vem nos trazer a explicação de que as boas ações, o bom comportamento, o exercício sincero da caridade cobre os nossos desvios. Então, se no passado eu tive uma atitude de ódio, de violência contra alguém, no futuro eu preciso desenvolver uma atitude de respeito, de amor e de cuidado para aqueles a quem eu maltratei. E a família é um grande exemplo para que isso aconteça. Né? Se eu, por exemplo, por causa de um namoro, de uma pretendente que eu tive numa vida anterior, tirei a vida de outro homem, né? Que seria uma disputa. Nesta vida agora eu posso ser pai desse rapaz, desse homem de quem eu tirei a vida, para que eu aprenda a cuidar dele, para que eu aprenda a amar, para que eu dedique os meus esforços, a minha atenção, que o respeite. Porque a lei de Deus, ela não programa nada de mal, nada de violento, nada de agressivo. Esses acontecimentos que nós vemos na sociedade desta natureza não são obras divinas, são obras humanas. Nós que carregamos esses desvios no coração. E Deus, sabendo do nosso íntimo e sabendo que nós temos ainda esse comportamento, sempre programa o bem. Mas quando a gente não está ainda disposto a fazer o bem, a nos esforçar, a desenvolver na intimidade o perdão, conforme a música disse, né? Ou a paz, a paciência, como é o tempo. Então, acaba que a gente colhe dor, colhe sofrimento. Porque ainda a gente não está sensibilizado para quitar os nossos débitos de uma forma mais, talvez até branda. Que a bondade de Deus permite que a gente até parcele as dívidas. Nós não conseguiríamos, né, pagar as nossas dívidas de uma forma
é, de uma única forma. De tal modo é os nossos desvios, os nossos equívocos durante a nossa jornada. Então, o Emmanuel disse aí, né? Entendendo-se a paciência, a maneira de ciência da paz. Não procures a paz à distância, de vez que ela reside em ti mesmo. Então a gente vê, às vezes, nos protestos, né, a gente pedindo para os líderes dos países para que eles tragam a paz para nós, para que os governantes tragam a paz. Mas a gente percebe que muitas vezes está faltando a paz em nós mesmos. Que a gente cultive na nossa atividade esse sentimento. Quantas vezes diminutas questões do dia a dia, nas atitudes corriqueiras, né? Que a maioria do nosso tempo, da nossa jornada diária, são das atitudes comuns que nós estamos acostumados a viver. Acorda, se prepara, vai trabalhar, tem um pouco ali de relacionamento com a família, trabalha mais um pouco. Então, essas outras atividades que são excepcionais, né? Esses outros acontecimentos, que às vezes tristes ou às vezes alegres, são não são assim tão frequentes. Se a gente parar para pensar, a gente tem uma certa rotina. E é dentro dessa rotina que nós deveríamos realmente exercitar os conhecimentos espíritas que nós temos aprendido. Um dos primeiros fatos interessantes é que há um planejamento para a nossa vida, para a nossa existência. De reencarnarmos aqui nessa cidade, ou se não reencarnamos aqui, mas viemos morar aqui, de conhecer pessoas, de conviver, de constituir família, as questões do trabalho. Nós atribuímos muito os fatos às questões do acaso. Ah, foi assim porque tinha que ser, e aconteceu, foi por acaso. Mas não existe isso na lei divina. O fato é que nós não conseguimos compreender a grandiosidade da programação divina, que não é uma programação rígida. Pelo contrário, é uma programação flexível. Porque diante daquilo que ele programou, existe também a nossa liberdade de escolha. Eu posso escolher se eu vou estar presente aqui na casa espírita hoje, se eu vou parar de frequentar, se eu vou buscar outra religião, se eu vou buscar outro trabalho. Então, a todo momento, estamos fazendo escolhas. A todo momento, a nossa vontade, estamos escolhendo a nossa vontade. Mas a programação divina está acontecendo também, se reajustando ao que a gente tem pensado, ao que a gente tem escolhido. E aquilo que nós estamos escolhendo de uma má conduta, um mau comportamento, está, sem dúvida nenhuma, causando para nós, no futuro próximo, nesta mesma encarnação, ou na seguinte, colheitas que nós deveremos fazer. Outras provas, outras vicissitudes que deveremos enfrentar. Mas as boas ações, pelo contrário, que nós estamos realizando, os bons comportamentos, o esforço de melhoria íntima, também estão sendo computados e estão ficando registrados em nós mesmos. E isso é um meio como Deus nos criou, como Ele nos organizou. Nas terças-feiras, né, o Felipe fala aqui muito do perispírito, aí, de um autor que fala muito sobre o perispírito. Que as nossas atitudes, aquilo que nós fazemos, fica gravado no nosso corpo espiritual. Então, quando nós estamos reencarnados, o corpo espiritual imprime no corpo físico, de onde vão nascer as doenças, as enfermidades, os desvios orgânicos, que na verdade não são por culpas externas. Às vezes podem até ser por culpas externas, os gatilhos, né, problemas externos, mas que muitas vezes
as doenças, esses problemas, já estão marcados no nosso perispírito e vão aflorar em determinada época, quando vamos passar por uma certa dose de expiações, de dores, né, de provas, que são as doenças orgânicas. Então, olha que interessante como o Espiritismo vem explicar para nós sobre o nosso dia a dia, sobre a nossa forma de se comportar, sobre o que a atenção que nós devemos dar ao pensamento, porque o nosso pensamento está imprimindo. É uma impressora magnífica o nosso pensamento, mas está imprimindo no corpo espiritual, ou perispírito. O perispírito é muito sutil, é muito plástico, ao contrário do corpo orgânico, que é pouco maleável, que é rígido. Né? Se a gente quiser mudar de peso, ou engordar um pouco ou emagrecer, engordar até que é mais fácil, né? Mas perder peso é difícil. Se eu quero ficar forte, tanto que dá trabalho, desde que eu não use né, as substâncias, os anabolizantes. Então, o corpo físico é difícil de ser moldado, mas o corpo espiritual não. Então, nós precisamos vigiar até mesmo os pensamentos. Porque os pensamentos se tornam palavras, as palavras, né, esse cultivo íntimo vai se tornar ações, vai se tornar comportamentos, e pode imprimir em nós as doenças, sejam as doenças de origem mentais, mesmo aquelas de características orgânicas. Né? Mas esse é um poder que nós carregamos. E a doutrina espírita nos explica isso, mas às vezes a gente passa batido, passa despercebido e não vigia, e não monitora. Mas nós deveríamos fazer isso. Então, no nosso dia a dia, nas nossas atividades, quantas vezes estamos invigilantes com o nosso pensamento, com a nossa conduta, estamos ali cultivando vibrações mais densas, mais pesadas, aquelas que estão em desacordo com as leis de Deus, e aquilo vai nos sobrecarregando. E, de repente, pequenos problemas que surgem naturalmente são suficientes para nos descontrolar de uma certa maneira, para que a gente exploda, para que a gente perca a paciência, que a gente perca a serenidade. E é algo que pode nos fazer muito mal, pode nos abalar, pode nos adoecer, como a gente vem vendo. Então, a paz que a gente quer no mundo, ela não reside em nós mesmos. Né? Nós somos os responsáveis por desenvolver a paz no mundo. E nós externando a paz, ela vai atingir as pessoas que estão ao nosso redor, vão atingir nosso bairro, a nossa cidade. Porque isso tudo, essas vibrações, a doutrina espírita também vem explicar isso. Elas influenciam, as vibrações que nós cultivamos influenciam tanto os encarnados quanto os desencarnados. Os desencarnados nos influenciam. Os desencarnados influenciam os encarnados. E os desencarnados também influenciam outros desencarnados. Então nós vivemos nesse mundo em que as vibrações estão esparramadas e que nós estamos sintonizando a todo momento com um tipo ou outro de vibração, um tipo ou outro de exteriorização que cada espírito emana. Por isso que é importante que a gente tenha esse cuidado, que a gente tenha essa atenção com o que nós estamos pensando. Para que a gente não sobrecarregue os nossos sentimentos, as nossas vibrações, para que a gente não adoeça. Então, tivemos aqui curso de meditação, um momento de parada, de observar o que nós estamos pensando, o que nós estamos sentindo, de respirar melhor, de cuidar de nós mesmos, para não viver nessa confusão, neste mundo que está carregado de informações
neste mundo muito mais intenso e mais veloz do que éramos, né, antigamente. Então, nós, enquanto espíritos, temos um potencial muito grande, porque Deus nos criou à sua imagem e semelhança. E essa imagem e semelhança não é o formato físico, é, são as potencialidades espirituais. Então, nós, enquanto espíritos, temos uma capacidade enorme de perceber uns aos outros. A comunicação entre espíritos não é uma comunicação através de voz, como nós estamos nos comunicando aqui agora. A minha voz está saindo, né? Passa na caixa de som, esparrama, a vibração chega no ouvido de vocês. Lá em casa, né? Quando minha esposa quer se comunicar comigo, ela dá um grito lá do quarto, eu já vou logo atender qual que é a demanda, né? É o tipo de comunicação que nós estamos acostumados. Com os espíritos não é assim, enquanto espíritos, né? Então, logo que a gente sair desse corpo, nós vamos estar aptos a ter uma sintonia mais ampla do que essa que nós temos. Porque o corpo, ele freia muito as potencialidades que nós temos. Por exemplo, o espírito Rangel aqui, tem várias encarnações para trás, aprendeu vários idiomas, provavelmente aprendeu outras profissões, e eu não lembro nada disso. Então o corpo freia, o corpo impede essas lembranças. Eu também não lembro dos meus inimigos do passado, quem eu maltratei. Não lembro daqueles que me maltrataram. Às vezes podem estar até dentro do ambiente familiar. E isso é uma grande bênção, porque imagina se eu encontro dentro da minha família e reconheço um inimigo. Se nós já temos os problemas naturais no relacionamento da família, imagina se a gente lembra que aquele ali me prejudicou, me fez mal, ou que eu fiz mal a alguém. Ia complicar mais o relacionamento, né? Mas vamos lá falar um pouquinho sobre essas virtudes, né, da paz e da paciência, conforme o Emmanuel escreveu para nós. A paz, no entanto, baseia-se na lei de troca, que mantém o equilíbrio do universo, através do binômio dar e receber. Semeia a paz, a fim de que a recolhas. Então, seja um instrumento da paz no ambiente onde você se põe. Quando não seja possível providenciar a segurança do ambiente fustigado de inquietação, mentaliza a paz no intermédio da palavra e do pensamento. Quando a gente estiver num ambiente que a gente não pode mudar facilmente o ambiente, está um ambiente assim, pesado, denso, no sentido do equilíbrio daquele ambiente, né? Olha o que ele diz. Mentaliza a paz. Pensa na paz. Às vezes estamos numa situação difícil, numa situação complexa, e às vezes a gente não sabe o que falar. Não sei se já aconteceu isso com vocês, mas a gente às vezes vivencia uma situação e não sabe o que fazer. Uma situação nova, uma situação difícil. Aí depois que passa, a gente pensa assim, não, eu podia ter falado isso. Nossa, naquela hora eu podia ter dito isso para essa pessoa. Mas a nossa perfeição, a nossa experiência, às vezes não ajudou, né, nisso. Mas quando a gente estiver nessa situação, quando não souber o que fazer, não souber o que falar, olha o que ele diz. Mentaliza a paz. Cultiva na sua intimidade, no seu pensamento. Olha que interessante. Será que isso vai dar resultado? Não? Visualmente nós não percebemos nada. Mas nas terças-feiras, no trabalho mediúnico, e nos livros também que a gente lê, que conta dos trabalhos,
que a gente ouve as explicações da importância dos nossos pensamentos, da nossa contribuição, da contribuição individual, para que o ambiente chamado psicosfera, um palavrão, né? Psicosfera, a atmosfera psíquica, nós podemos contribuir ativamente na atmosfera psíquica. Essa atmosfera ela é composta pela união das vibrações de cada um. Então, uma casa religiosa como essa, nós todos estamos presentes para estudar os ensinamentos de Jesus. Não há interesse financeiro, não há interesse político, né? Apesar de que eu vou ser candidato a prefeito na próxima, o Thiago vai ser meu vice. Aí sim, Thiago, tá ganho. Já ganhou. Nós não há interesse secundário. Né? Não há interesse secundário. Eu já estou mais de 20 anos aqui, nunca usei isso para candidatar, nunca candidatei. Eu já conversei com o Thiago também, falando sério, parece que não está assim, muito animado. Então, este ambiente onde não há interesses secundários, eu vou lá porque eu vou ser candidato, ou porque eu quero arrecadar recursos financeiros para uma família carente, que é a minha família, no caso. Eu sou lá, estou querendo trocar de carro, então precisamos fazer. Eu preciso de 500 pessoas com R$ 100 para glorificar, né, um projeto que eu tenho, que é o meu projeto. Não tem, sério, sem, hein? Pai. Finalzinho, então, você passa para cá. Então, como este ambiente não tem essas intenções fora do estudo cristão, fora dos ensinamentos de Jesus, nós criamos aqui uma esfera muito salutar, muito agradável. E é por isso que, concomitante com as construções físicas, com o prédio físico, existem as construções espirituais. Existe o hospital de recolhimento dos desencarnados, existe alojamento, existe atendimento para os desencarnados, porque eles encontram aqui uma psicosfera agradável. Então, qualquer obra espírita que vocês foram ler, do Divaldo, do Chico, vários outros autores vão falar disso, né? Dos trabalhos espirituais que acontecem na casa espírita, sem os encarnados saberem, sem os encarnados perceberem. Porque é um ambiente propício para isso. Por isso que tem que ter um bom direcionamento da casa espírita. O ambiente tem que ser bem zelado, cuidadoso, né, com as atividades. Porque existe esse trabalho mútuo, né, dos irmãos da espiritualidade com os irmãos encarnados. E esses irmãos recém-desencarnados estão indo assim muito presos, muito ligados na matéria. Muitos deles não desenvolveram o sentido, a percepção espiritual. Então, quantas pessoas a gente conhece que não tem um mínimo de atenção sobre as questões espirituais, né? Que não procura, às vezes, estudar, que não gosta de frequentar nenhuma casa religiosa, né? Não estamos puxando a sardinha para o espiritismo, né? Porque se for uma casa religiosa séria, em que a pessoa possa desenvolver os seus valores morais lá, onde exista também um clima de cooperação entre os frequentadores, é claro que é um ambiente valioso, é claro que é uma instituição válida. Então, esses grandes nomes do espiritismo, né, como o Divaldo, por exemplo, que foi, né, embaixador da paz, embaixador da união entre as religiões, da união entre as pessoas. E nós vamos ver aqui mais para frente, né, como o Emmanuel fala desse clima de cooperação entre as pessoas, sem distinção de religião. Então, mentalizemos a paz por intermédio da palavra e do pensamento. Às vezes estamos numa situação complexa, às vezes não temos como dizer alguma coisa para aquela pessoa que está alterada, que está descontrolada, ou que não está apta a ouvir. Ela não está preparada, até pelo seu estado emocional, ou pelo seu estilo de vida, pela sua história, né?
que não se atentou ainda para essas questões. Ante os enfermos, caros assuntos suscetíveis de criar agitação, e oferece-lhes a tranquilidade, relacionando temas capazes de garantir. Eu lembro num livro do Jerônimo Mendonça, que de Tuiutaba, né? Que ele já estava com a doença, né? Se eu não me engano, a esclerose múltipla, muito avançada, então ele estava acamado, não andava, não se movimentava de jeito nenhum, só um pouco a cabeça, né? Mas mesmo assim recebia pessoas para consolar. Olha que ensinamento. Um doente acamado, sentindo dores permanentemente, recebendo doentes na sua casa para prestar consolo, para servir de ouvido, para servir de amigo, né? E ele conta no livro dele das moças que chegaram e falando assim: Jerônimo, não sei o que, é que eu faço. Briguei com meu namorado. Então ele, naquele estado ali, jovem, né? Tudo aquilo que ele perdeu, a vida, a capacidade de se deslocar, dependia completamente das pessoas. E chegavam outras pessoas, às vezes com assuntos tão simples, né? Ah, tive uma briga com meu namorado. E ele não podia levantar da cama, não conseguia nem enxergar o ambiente ao redor, porque ele tinha um problema sério na visão, tinha os olhos escuros. Viajava numa maca, né? Dentro de uma Kombi, para fazer palestra nas cidades. Então chegavam ali perto deles mais desabafos, assim, de simplicidade, desconsiderando até o sofrimento que eles estavam vivenciando. Mas mesmo assim, ele sempre auxiliava, ele sempre tinha uma palavra de conforto, de amparo para aqueles que iam ali auxiliar. E nós, ante esses doentes, ante os aflitos, caem os assuntos de causar agitação, as fofocas, os assuntos pesados. Né? Entretanto, se o verbo não te for facultado, se você não souber o que falar, envia ideia de reconforto e encorajamento aos doentes, diligenciando proteger as forças mentais ameaçadas do desgoverno. Então, se você não tem o que dizer, se você está, por exemplo, emocionado, né, emotivo, como a gente vivenciou alguns dias atrás, uma amiga que, logo após o casamento, descobriu uma doença, uma infecção nos rins e rapidamente desencarnou. E uma pessoa que a gente admirava, que levou uma vida assim sofrida, mas que sempre com muito esforço, sempre com muita fé, conseguiu vencer os obstáculos que a vida lhe trouxe. Então, o que nós vamos dizer, né, os familiares? Assim, eu mesmo não dou conta de dizer nada. É difícil dizer, né? Mas, nesses momentos que ele não consiga dizer nada, a gente envia as ideias mentalmente, ou uma prece, uma oração, uma vibração. Mas é claro que se a gente for tentando, né, com as experiências, a gente pode aprender também a falar. Então, quando Santo Agostinho disse assim, revisa o seu dia, revisa os acontecimentos do seu dia, o que você fez. Se você deixou de ajudar alguém que você poderia ter ajudado, ou se você fez algo de ruim ou de mal para alguma pessoa, que quando você faz a revisão, você lembra para que no próximo dia essa lembrança te ajude a não fazer novamente, a não repetir aquele equívoco e agir de uma maneira melhor. Surpreendendo a discórdia, permanece com a verdade e aclara o caminho, mas emite pensamentos de paz. Quando a gente vê uma discórdia, uma briga, né? Às vezes a gente quer tomar partido. E às vezes até deseja mal para aquela pessoa que é agressiva, que é violenta, ou que é a causadora ali daquela discórdia, né? Quando a gente toma partido. No rumo dos irmãos em contenda.
E, se podes falar, pronuncie a frase edificante que consiga ajudar a extinguir os fogos de perturbação ou desequilíbrio. Mais uma vez, o tanto que é importante que a gente cultive a serenidade, gente. Porque se a gente não tiver a serenidade, quando a gente encontra, quando a gente se encontra em ambientes de discórdia, de tumulto, de vibrações pesadas, se a gente não estiver preparado, a gente entra na vibração, a gente entra na onda, né? E aí a gente não consegue auxiliar, não consegue falar nada, não consegue dar uma palavra de conforto, uma palavra amiga, e às vezes a gente sai impactado por aqueles momentos, né? Mas a gente sempre via Jesus disposto a auxiliar os sofredores, disposto ao diálogo, à conversa, mas porque ele carregava intimamente uma paz infinita, prova dos espíritos perfeitos, dos espíritos que já estão numa pureza plena. Renteando com alguma criatura menos feliz, por maior que sejam os motivos que a tornem pouco simpática, rememora os vínculos de fraternidade que nos unem fundamentalmente uns aos outros. Então, existe vínculos de fraternidade uns com os outros. Nós não sabemos a história do passado, nós não sabemos os vínculos que nós temos com as pessoas, mas, pelo que a gente vem estudando com o Espiritismo, pela grandiosidade da criação divina, nós temos vínculos uns com os outros. Nós não estamos por acaso aqui em São Simão, aqui no Centro Espírita, nós não estamos por acaso encarnados no Brasil nessa época. Existem vínculos. E isso é da grandiosidade de Deus, essa programação. E é algo tão grande, tão enorme, que nós não conseguimos entender como que existe essa grandiosidade na programação divina. Fundamentalmente uns aos outros e procura ampará-la mentalmente, abençoando-lhes a presença com silenciosas mensagens de amor e renovação. Silenciosas mensagens. Como que eu mando uma mensagem silenciosa com uma pessoa, hein? Eu não preciso usar a palavra, né? Eu uso as minhas potencialidades do espírito, as minhas vibrações, os meus pensamentos, a minha prece. A gente pensa que não tem efeito, né? A gente quer falar alguma coisa e resolver um problema ali. Mas diante dessa impossibilidade, enviemos as nossas vibrações. Então, quando estamos com um estado íntimo de serenidade, quando já aprendemos a cultivar a paciência, quando trazemos a paz íntima, conseguimos, então, esparramar essas vibrações benéficas para aqueles que estão próximos da gente. Se recebes notícias acerca das aflições e provas de alguém, endereça a esse alguém pensamentos de compreensão e consolo que lhe favoreçam o reajuste. Só que a gente faz isso quando a gente descobre que alguém está passando por uma dificuldade, a gente endereça essa pessoa vibrações, pensamentos de compreensão, de consolação, de alívio. Se for uma pessoa que a gente gosta, até a gente faz isso, né? Mas se for uma pessoa com que a gente tem, às vezes, uma rixa, a gente costuma falar assim, tá vendo? Aí o que que dá? Ó? Agora tá colhendo, né? Tá vendo? Ó? Mas olha a importância da gente aprender, né? Ele não está discernindo. Se recebe as notícias acerca das aflições e provas de alguém. Se eu escuto que alguém está passando por uma prova, por uma vicissitude, não importa se é amigo ou se é, às vezes,
um opositor das ideias, porque nós devemos lutar contra as ideias, não devemos lutar contra as pessoas. É o que o Divaldo falava, né? Então tem muita diferença. Porque Jesus disse: amai-vos uns aos outros. Será que os políticos estão incluídos nisso? Amai-vos uns aos outros? Aqueles políticos que nós não gostamos, né? Não vamos citar não, porque senão fica dividido. Mas ele falou amar uns aos outros. Ele não falou ama esse político, tal partido, esse outro. Se você não consegue amar, direciona bons pensamentos, boas vibrações, para que ele acerte, para que ele modifique a sua conduta, para que ele modifique as suas ações, em que o trabalho dele possa ser benéfico. Caso contrário, as ações que ele está conduzindo não vai prejudicar só os opositores, prejudica todo mundo. E isso também no nosso campo aqui mais próximo de nós. As pessoas que são do nosso convívio, ou aquelas que não são. Então ele não está fazendo distinção aí. Conversando, acalma os que te ouvem. Escrevendo, articula imagens de otimismo e confiança, serenidade e alegria. A gente pode pegar o exemplo das redes sociais, né? Porque falou aí conversando, né? Então a gente posta nas redes sociais um vídeo, um áudio, ou escreve alguma coisa lá. E agora até se criou um termo para quem faz exatamente o contrário disso aí, né? Que é o hater. Hater, né? De ódio, né? A palavra hate. Hate é ódio. Então é o hater. Hater é o quê? É quem? Aquele que odeia. Então você tem um hater lá que você posta alguma coisa, ele comenta odeia, ele vai lá e desce a ripa lá na sua postagem. É o hater, né? É o oposto disso aí, ó. Conversando, acalma os que te ouvem. Tente levar calma para aqueles que estão te ouvindo. Escrevendo, articula imagens de otimismo e confiança, serenidade e alegria. Então, tanto de recomendações, né, que o Emmanuel vem trazendo para nós, sem distinção de religião, sem distinção de nacionalidade. Lembrando amigos ou inimigos. Eu até sublinhei o inimigos lá, sublinhei para minha conta. Lembrando amigos ou inimigos. Envia-lhes votos de êxito nas tarefas e compromissos que abraça. Amai os vossos inimigos. Olha a dificuldade, então. Se a gente não está conseguindo nem ver uma vibração positiva para aqueles nossos que podem ser considerados adversários, ou até inimigos, às vezes, que nos prejudicaram, que nos fizeram mal. Envia-lhe votos de êxito, que eles consigam superar a sua conduta, para que eles consigam se melhorar nas suas atividades, nos seus compromissos. Olha aí. O tanto que ele está batendo nessa tecla de não ter distinção e desejar o bem a todos, né? De ser um pacificador. Porque ele falou lá, inimigos, a quem quer que seja. Agora está falando aí, seja quem seja, sem distinções. Auxilia o quanto puderes. Nossa Senhora, quando eu li isso aí, tem uma máxima, né, de quem estuda e vem falar, né, aqui na frente, também vai falar de palestrante, que o palestrante é o primeiro que precisa aprender o conteúdo. E quando o palestrante está falando, ele é o primeiro a ouvir, né, porque o som sai aqui da boca, chega no ouvido primeiro, né? É mais um ouvido desse tamanho. Então o palestrante é o primeiro que tem que ouvir, primeiro que tem que estudar, então ele estuda o tema que é para ele mesmo. Seja quem seja, auxilia como e quanto puderes.
Mas quantas vezes nós pensamos assim, ah, mas fulano está fazendo isso, tomara que quebra a cara. Tá, aí, ó, ele está dando bobeiras, ele não aprende. Mas seja quem seja, auxilia como e quando puderes, né? A fim de que todos os que se comunicam contigo permaneçam em paz e alegria. Todos que estejam próximos de nós, todos que convivam com nós, recebam de nós a paz, recebam de nós a alegria. Cada consciência, cada alma, né? Cada espírito, na excelsa criação de Deus, é núcleo de vida independente, na vida imperecível. A vida imperecível, a vida do espírito, né? O espírito é imperecível. Desde o momento que ele foi criado, agora é uma trajetória de evolução e de crescimento, mais ou menos longa, né? Cada um com a sua característica. Mas o que ele veio nos ressaltar é que a gente desenvolva intimamente essa serenidade, essa paz, e que nesse convívio a gente possa externar isso àqueles que estão próximos de nós. A compreensão, o auxílio, a caridade. Reflete na importância da tua própria imortalidade. Qual que é a consequência de nós sermos imortais, hein? Será que a gente pensa nisso no dia a dia? Quando eu estou com problema, eu penso assim, eu sou um ser imortal. Será que a gente pensa nessa realidade? Eu sou um ser que esteve reencarnado, fiquei na erraticidade, agora estou encarnado de novo. O que nesse problema que eu estou vivendo está querendo me ensinar? Está querendo trazer? Está me cobrando, porque eu aprendo o quê? Reflitamos, então, na importância de nossa própria imortalidade. E recorda, onde estejas, que a paz de teu ambiente começa invariavelmente em ti. A paz que nós buscamos, que nós precisamos cultivar, que a gente quer que o mundo nos ofereça, começa em nós. É uma virtude que nós devemos adquirir e conquistar. Então, várias situações do nosso dia vão nos induzir ao desenvolvimento para que a gente possa adquirir esse estado de paz, que é a ciência da paciência, né? O cultivo da paciência, da serenidade diante dessas provações, diante dessas dificuldades que a vida nos oferece. Quando a gente está, eu principalmente quando vou pegar um tema assim, vou estudar, eu sempre fico tentando lembrar de alguma parábola, de algum ensinamento mais direto no Cristo, porque as parábolas, com o sentido figurado que ela traz muito conteúdo, muito ensinamento. E eu lembrei dessa vez a parábola do joio e do trigo, de uma frasezinha pequena lá. Vocês vão lembrar dessa parábola do joio e do trigo, que um fazendeiro plantou o trigo, mas de repente começou a brotar no meio do trigo o joio, que é uma praga, né? Não tem utilidade. Aí os servos falavam assim, ah, mas está nascendo trigo, e o senhor só semeou o joio. Aí os servos falavam assim, vamos arrancar o joio. O que o fazendeiro falou? Não arranque o joio. Vamos ler só aquela parte ali que está destacada, né? Deixai o trigo crescer junto com o joio, desde que os dois cresçam juntos. O joio é uma boa planta, desculpa, o joio é uma planta ruim. Figurativamente representa as más atitudes, as más ações, os maus comportamentos. E o trigo são as boas ações, obviamente, das boas pessoas, das almas nobres. Então, durante a encarnação,
nós encontramos pessoas dispostas a fazer o bem e aquelas que estão dispostas ao mal, que não se desenvolveram intimamente, não despertaram essa busca pelo Cristo. Mas olha o que o Senhor diz, né? Que está representando o Senhor Jesus. Deixai que cresçam os dois juntos. E eu achei muito interessante isso daí. Deixai que cresçam os dois juntos. Porque aqueles que estão praticando o mal, pode parecer que não, mas estão aprendendo com aqueles que praticam o bem. E aqueles que estão dispostos no bem, estão suportando aquelas más ações que os maus praticam. Então, até as más ações que nós, seres ainda atrasados, cometemos, são instrumentos, são ferramentas para os testes, para as provas dos bons. Não é que Deus quer que nós façamos mal, mas Deus, que aproveita tudo, permite que o joio e o trigo cresçam juntos. Os dois estão crescendo, os dois estão se envolvendo juntos. Né? E para encerrar, essa bela imagem, né, que foi uma outra parábola que eu lembrei, que durante a tempestade, Jesus estava lá na traseira do barco. Né? Quando estava tudo calmo, os apóstolos não tinham ido lá chamar Jesus. Mas quando começou os problemas, eles foram. O que isso representa para nós? Né? Será que nós não estamos buscando as verdades espirituais apenas nos momentos de dor, de sofrimento, nas vicissitudes? Será que estamos fazendo aí como os apóstolos, que apenas quando a tempestade chegou que a gente lembrou de Jesus e foi acordar ele? Ou seja, apenas no momento de provação que nós fomos buscar as verdades espirituais? Então é um alerta para nós, para que a gente busque esse desenvolvimento íntimo, busque cultivar na intimidade os bons pensamentos, as boas vibrações, estudando as máximas de Jesus, as máximas do Espiritismo, as orientações de conduta, para que a gente possa nos desenvolver e para que a gente possa cultivar na nossa intimidade a paz, a serenidade, a harmonia íntima e contribua com a nossa sociedade para que ela se desenvolva, para que ela se melhore. Então nós temos esse papel, que é um papel ativo de melhoria e de transformação do ambiente onde nós vivemos. Obviamente, com as orientações, né, do Mestre Jesus. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno na glória muito excelente. Né? Que as nossas provas, na verdade, elas estão produzindo para nós um crescimento, um desenvolvimento. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Porque as que veem são temporais e as que não se veem são externas. Ele está, então, fazendo uma comparação das questões materiais, das conquistas materiais, com as espirituais, que são as eternas, que são as duradouras, que não importam o tempo, que não importa, como diz o Evangelho, a traça, que não importa os ladrões, as conquistas íntimas que a gente angariar para a nossa alma, nós levaremos para toda a eternidade. Agradeço a todos por encher a casa, né? Tantas pessoas. E se alguém quiser comentar alguma coisa, alguma dúvida,